Amém. Glórias ao nosso Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos nos colocar diante do Senhor, pedir para a inspiração, a iluminação que vem da parte dele, no abrir, no meditar, no refletir da sua palavra. Ore comigo. Senhor, estamos aqui na tua presença e o Senhor de uma forma tão impactante já tem, ó Pai, ministrado aos nossos corações. Na medida, Senhor Deus, que nós cantamos e louvamos ao Senhor e refletimos, ó Deus, sobre esse Deus que era, é e que há de vir, ó Pai, nós nos rendemos a Ti porque é o mesmo Deus, ó Deus, é esse Senhor que nós estamos aqui servindo. É esse Senhor Jesus, ó Pai, ao qual um dia nós olhamos para Ele e nós estamos aqui adorando a Ele, ó Pai, e anunciando o Seu nome até que o Senhor venha. E estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor. Eu quero clamar por mim e pelos meus irmãos, Senhor Deus, que este seja um tempo separado do Senhor para conosco, ó Pai. Que o pão que vem do céu possa alimentar o nosso interior, ó Pai, com aquilo que só o Teu Espírito tem. E que o Espírito e que a igreja, ó Pai, esteja pronta para ouvir aquilo que o Teu Espírito tem a nos dizer nessa noite. É assim que nós clamamos mais uma vez juntos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então nesse último domingo de abril e hoje encerrando esse tema do qual nós separamos para refletir, para aprender, para pensar ao longo desse mês chamado Religar, esse tema que propõe pensar a ligação do homem com Deus, essa história de Deus e o homem. A gente separou essa série para olhar em 4 pontos a base, e a gente passou ao longo desse mês, então, se deparando, observando essa história, que tem a ver, a gente pode chamar a história da redenção, a gente pode chamar da história da revelação bíblica, a gente pode chamar de mensagem da cruz, a gente pode destacar isso aqui de algumas várias formas, mas o fato é que nós reservamos 4 domingos para olhar 4 pilares, vamos dizer assim. Hoje nós estamos aqui pelo 4º assunto, e não menos importante, porque a obra do Senhor Jesus para nós não terminou na cruz. É a primeira lembrança, a primeira coisa que nós trazemos à memória aqui. Nós vivemos num tempo em que se olha muito para a história de Deus para com o homem. Ela é uma história que muitas vezes muitos a tratam de uma forma limitada, como que se o que Deus tivesse a fazer pelo homem era simplesmente mandar Jesus para que Jesus morresse e limpasse e nos tirasse a culpa, e então por meio da sua vida nós tivéssemos uma nova vida abundante apenas para cá, apenas para essa vida, apenas para essa existência. E hoje nós vamos aqui nos aprofundar em entender, em relembrar de que não, existe o 4º domingo, existe o 4º tema do qual nós vamos olhar para essa série, e ele tem a ver totalmente com essa história completa e plena de Deus com o homem. Nós olhamos lá no primeiro dia, então, que Deus cria o homem e cria o homem para se relacionar com ele. Deus, que é um Deus santo, ele está então ligado a um homem que pode estar ligado a ele, porque aquele homem é perfeito, naquele homem não há o mal. Nós vimos isso, nós observamos isso lá no livro de Gênesis. Mas no segundo dia, então, nós nos dedicamos a esse tema de pensar que essa história muda quando o homem desobedece. Acontece aquilo que a teologia chama como a queda, o pecado original que separa, que rompe, que corta essa ligação de Deus para com o homem. O homem fica então separado de Deus, o homem fica destituído, separado à parte da glória de Deus. Mas no domingo passado, então, nós refletimos que Deus, o nosso Deus que é todo amor, o nosso Deus que é um Deus provedor, Ele que provê todas as coisas, Ele provê um Salvador ao homem, porque Ele ama o homem. Aquele texto maravilhoso de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que o homem tivesse a chance e a oportunidade de ser religado a Ele novamente. Deus faz essa obra maravilhosa. E hoje, então, nós vamos dedicar ao 4º tema, ao 4º assunto, ao 4º assunto dessa sequência, que eu quero chamar aqui com você como a volta para casa, não é? A volta para casa. Por que, pastor, chamar a volta para casa?
porque a ideia central do que nós podemos refletir e pensar sobre esse assunto é pensar na ideia de que Deus quer levar o homem de volta ao princípio, Deus quer levar de volta o homem ao Éden. Pastor, fala um pouco mais sobre isso. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é que para todo aquele que crê em Jesus, que olhou para Jesus e falou, preciso de um Salvador, me salva Jesus, nós pela fé alcançamos a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E quando Jesus nos dá a salvação, Jesus nos religa a Deus. Olha que lindo e maravilhoso é isso. E Jesus então, ele passa a fazer uma obra na nossa vida, porque o Espírito Santo vem morar na nossa vida e nós vamos viver aqui uma vida que Jesus chama uma vida abundante, porque é uma vida sem problema, uma vida sem dificuldades, não, porque é uma vida que, apesar dos problemas e das dificuldades, se pode vencer o mal, se pode vencer o pecado, se pode se separar daquilo que, se pode vencer sobre aquilo que se separa de Deus, e no final da história, se pode voltar para casa, porque Deus criou o homem para que o homem estivesse diante dele face a face. Deus nos quer ver face a face com ele. Deus assim fez no Éden, e um dia a gente vai viver isso no céu. Amém, igreja? Há alegria em você por isso? É por isso que nós estamos cantando e separando esse dia de hoje de pensar de um Deus que quer nos levar de volta para pertinho dele. Porque nós estamos aqui ao longo dessa existência, recebemos a Jesus no nosso coração, o Espírito Santo está aqui, mas é uma vida de lutas, é uma vida de embates, é uma vida de dificuldades, é um mundo de aflições. Mas estamos aqui porque temos ministérios para fazer da parte de Deus enquanto estivermos aqui. O pastor Daniel falou sobre os ministérios que Deus acrescenta na nossa vida e nunca terminam enquanto nós respiramos aqui. Porque Deus poderia, à medida que a gente conhece Jesus, Deus fala, opa, vem para cá, te trago para perto de mim, vem para o céu. Mas tem tantos que ainda não desfrutaram da graça como você está desfrutando. Tem tantos que ainda não foram religados a Deus e Deus os quer que eles estejam religados também. E daí existe a igreja, e daí existe o que nós chamamos de reino de Deus, e daí existe os nossos ministérios para colocar as nossas mãos, pés, a nossa vida, os nossos dias para falar, eu vou servir a esse Deus porque eu quero que tantos e tantos e tantos, por meio da minha vida, por meio da instrumentalidade da minha vida, possam se achegar ao Senhor também. Até que, como foi dito aqui, se faça chamada e o nosso nome seja chamado. E pensar sobre essas coisas, gente, não é um exercício de tristeza ou de chateação ou de medo, porque o salvo, aquele que tem nova vida em Cristo, a sua vida, ela tem muito guardada para Ele. É sobre isso que nós vamos olhar aqui, é algo que começa ao longo dessa caminhada aqui, e é algo do qual nós temos a viver. Temos um processo a encarar, é um processo imediato? Não, depende da vida de cada um, não é? O fato é que temos aqui a viver nessa vida os desígnios de Deus, e para Deus, ele vai definir que alguns vão viver mais, outros vão viver menos, não é? O ladrão lá da cruz, lá, ele se arrependeu naquele dia, e aquele dia mesmo ele esteve com Jesus nos céus. Mas existem outros que vão passar dias e dias e dias aqui de vida, e não são dias simplesmente para preencher uma existência, mas Deus tem te visitado com a nova vida, a vida da nova criatura para você servir, para você brilhar a luz de Cristo, para você viver os propósitos de Deus. E é disso que nós estamos pensando e falando aqui. Então, eu quero chamar a atenção desse assunto aqui com você hoje, pensando ainda de uma outra forma. Quando nós pensamos numa viagem que nós vamos fazer, nós viajamos para algum lugar e nós temos o trajeto e nós temos o destino. O trajeto tem a ver o quê? Dentro dessa ilustração, dentro dessa figura que nós estamos olhando aqui. Trajeto tem a ver com essa vida daqui. Essa vida que a gente vive da nova criatura após a conversão, enquanto Deus ainda estipular e disser, fique aqui, esteja aqui, vivendo aqui, buscando me servir, buscando empenhar pelo que eu tenho te mantido aí, até que chegue o dia do qual Deus nos leve para o nosso destino, de estar face a face com Ele, no céu, tal como no princípio, tal como no projeto original, tal como longe desse corpo de morte que Paulo chama e diante de Deus com um novo corpo, com uma nova realidade. É dessa jornada, é dessa trajetória e desse destino que nós chamamos esperança, que nós vamos nos dedicar aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 5.
nós vamos nos dedicar dos versículos 1 ao 5. Romanos 5, versículos de 1 a 5. Romanos é um dos livros mais teológicos que a gente vai ter na Bíblia, se não o mais, daquele que trata muito mais profundamente dos temas da teologia. Ele adentra muito nessas questões. O capítulo 4 anterior, ele vai tratar sobre, ele fala muito da fé de Abraão, porque Abraão, ele é o personagem da fé na história bíblica, a gente pode dizer assim. E aqui no capítulo 5 ele vai falar dessa vida que se cultiva e que se chama vida de esperança, e que é o texto do qual nós vamos nos dedicar aqui. Acompanhe comigo, eu leio aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim, versículo 1, Paulo dizendo: tendo sido, pois, irmãos, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Tendo sido, pois, justificados pela fé, justificados o quê? Tornados justos aos olhos de Deus, porque fomos justificados porque Deus nos justificou, Jesus nos justificou, Jesus nos tornou justos diante de Deus na medida em que Jesus pagou as nossas culpas, pagou os nossos pecados. Ele foi o sacrifício no nosso lugar, em nosso nome. Ele fez porque a gente não poderia fazer. E o versículo 1 diz: temos paz com Deus. O que ele está querendo dizer? Olha, uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus. É como que se ele dissesse assim: uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus, estamos religados a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo diz: olha, irmãos, estamos religados a Deus por conta daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. É por causa dele, ele que nos deu condições de sermos religados a Deus, ele que nos deu essa justificação, essa salvação que nós alcançamos no nome dele. Versículo 2 ele segue: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele está dizendo aqui, por meio de quem? É por meio de Jesus, não é? Ele diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Por meio de quem? Por meio da pessoa de Jesus. E obtivemos acesso pela fé a esta graça. Que graça? A graça de sermos religados a Deus. Porque nós precisamos o tempo todo nos lembrar e saber que se fomos religados a Deus, não foi em nenhum momento porque eu ou você éramos mais bonitinhos do que alguma outra pessoa, mas foi por meio do que Jesus fez. Foi Jesus que nos capacitou a termos sido religados a Deus, e isso foi uma graça, isso foi um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas por graça, pela graça de Jesus, nós recebemos isso da parte de Jesus e podemos viver esse privilégio, essa graça para com Deus. Graça na qual agora estamos firmes. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que essa graça, ela foi recebida, foi algo recebido pela graça, de graça, mas é algo que não é banal. Porque nós, o ser humano, muitas vezes a gente trata com pouco valor aquilo que nós não pagamos por aquilo, como se não tivesse importância. Veio de graça, é qualquer coisa. Mas não foi de graça, foi pela graça, mas Jesus se doou no Calvário para que nós alcançássemos isso, e nós não podemos esquecer. E ele diz, recebemos pela graça, mas permanecemos, nos comprometemos com ela. Quando ele diz, estamos firmes, essa graça na qual agora estamos firmes, ele quer dizer, nós estamos permanecidos, nós nos comprometemos com essa graça, nós continuamos com ela. Não é algo que nos beneficiou e tá bom, e agora eu tenho esse selo na minha vida, eu vou desfrutar a vida porque de alguma forma eu ganhei um presentão. Mas é um presente do qual eu ganhei, é um presente do qual eu honro, é um presente pelo qual eu vivo por meio disso, para isso o tempo todo, porque eu fui resgatado do mundo das trevas e estou comprometido com isso. E aí ele diz, então nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, olha, nós nos gloriamos, nós experimentamos essa esperança
do que? De esperar a glória, a presença maior de Deus, o estar face a face com Deus, o trilhar de uma vida que em algum momento vai nos definir a levar diante de Deus, e isso é a glória maior, a expectativa maior da qual nós experimentamos e queremos viver, ele diz aí. Não é? A esperança, uma esperança que nos replica para o agora, mas também progressivamente nos faz pensar no futuro, ele diz aí, fazendo menção a essa glória da qual a gente vai experimentar lá na frente. Versículo 3 ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E o que ele está querendo dizer aí? Paulo está querendo dizer que é gostoso, que é prazeroso viver tribulação? Não, ele está querendo dizer que de alguma forma ele se gloria nas tribulações, porque ele sabe que essas tribulações elas existem não por qualquer motivo, não por qualquer razão, mas essas tribulações elas são indicativos de que ele está na trajetória certa, de que essas tribulações atestam de que o caminho é verdadeiro, é o caminho que vale a pena, porque em meio a um mundo caído, se o caminho tivesse bom, significa que você estaria num caminho que estaria só replicando mais do mesmo, um caminho do mesmo mundo para o mesmo mundo, mas não, é um mundo, é uma caminhada de resistência, é um nadar contra a correnteza do mundo aponta numa direção para cá, levando para a queda, levando para a condenação eterna, mas você nada contra isso, porque Deus te tirou desse destino e te colocou num novo destino para a glória dele. E é nesse aspecto que ele fala, nós nos gloriamos sim, também nas tribulações, e aí ele vai desenvolver esse conceito do qual nós vamos prestar atenção aqui. Nós nos gloriamos nas tribulações, nas provas, nas lutas, nos embates condizentes a esta vida, a luta para ser fiel, porque nós sabemos que essa tribulação produz perseverança. E aqui está aqui um conceito do que nós cristãos precisamos crescer e amadurecer muito. Esse conceito, essa palavra chamada perseverança, que ela vai fazer alusão ao quê? A continuidade, a arrojo, a crescimento, a progressão, a persistência, a não desistir, ao ampliar, ao aumentar, a desejar por mais. Porque é isso que vai ser a vida, a caminhada, a trajetória na luz da presença de Deus, e a gente vai perceber essa ideia crescendo, porque no versículo 4 ele diz assim, e a perseverança produz um caráter aprovado. Do que ele está querendo dizer aqui quando ele diz caráter aprovado? Vamos pensar num bebê, ele nasce, e a grande expectativa para um bebê é qual? É que ele cresça, é que ele ganhe estatura, é que ele ganhe tamanho, que ele fique bem, que ele fique saudável, que ele não fique apenas como um bebê frágil, que esteja sempre à mercê de cuidados dos outros, mas é que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele seja bravo, que ele seja alguém que cresça dentro de todas as suas capacidades, dentro de suas potencialidades, dentro de todas as faculdades que ele pode ser enquanto ser humano adulto. E aqui Paulo está dizendo, olha, fiquem felizes pelas tribulações, porque as tribulações, elas geram a perseverança, e a perseverança vai te levar para um crescimento, para uma ampliação, para um caráter aprovado, porque Deus não te chamou para ser menino a vida inteira. A graça de Deus, o que Jesus fez por você, é algo do qual Ele fez para que você experimentasse, mas para que você multiplique isso para o mundo. E para que você multiplique isso para o mundo, você precisa crescer, você precisa ter desenvolvimento, você precisa ter a estatura conforme o modelo de Jesus Cristo. É para isso que Jesus te salvou, é para isso que Deus te chamou. E Paulo está desenvolvendo esse conceito aqui. Ele vai dizendo então, porque sabemos que a perseverança produz um caráter aprovado, um caráter segundo a estatura de Cristo, segundo o modelo, o padrão, a vida de discípulo. Efésios 4 vai falar muito bem disso, sobre essa construção que se tem, tendo Jesus como modelo, e do qual deve estar para todo crente, para que a gente viva aquilo que nós temos chamado, que é a ideia, o projeto original de Deus, de viver para a glória de Deus, viver para resplandecer a glória dele, viver para mostrar a beleza que se há quando se vive na presença dele. E continuando no versículo 4, ele diz, e quando se alcança um caráter aprovado, se alcança esperança. E aí é curioso, porque a gente percebe que a gente volta para a esperança, não é? E aí dá a ideia do que? Puxa, quer dizer que a gente voltou para o estágio inicial, voltamos ao zero? Não, o que ele está querendo dizer aqui é que isso é um ciclo, isso é cíclico,
E é uma esperança que agora se experimenta e se alcança aqui, mas é uma experiência é uma esperança mais consistente, ela é mais rica, porque ela advém de um processo de tribulação, dentro de um processo de perseverança, dentro de um processo que gerou um caráter aprovado, dentro de um processo que aponta para Cristo, que glorifica o nome do Senhor, que aponta para o céu, que mostra que o céu é realidade, porque Ele está aqui e acontece na sua vida, e que sim, é muito especial viver essa esperança, porque quanto mais se envolve com essa esperança, mais se quer experimentar desse processo. O crente, na medida em que ele vai se deparando e crescendo na presença de Deus, ele sabe sim das lutas que ele passou, ele sabe sim das provas que ele foi submetido, ele sabe sim dos momentos dos quais na vida ele foi chamado, requerido para viver perseverança. Mas quanto mais ele se envolve com esse Deus realizador na vida dele, mais ele quer isso, porque isso é indicador do caráter aprovado dele. E quando ele se depara com esse caráter aprovado, isso o faz ser mais maduro, porque ele está crescendo para a glória de Deus, rumo à glória de Deus, para viver uma vida tremenda aqui na presença de Deus e alcançar a face de Deus quando Deus o chamar. É disso que ele está falando aqui. Eu quero lembrar com você que quem escreveu essas palavras foi o servo de Deus, dos que mais sofreu na história. E a Bíblia conta que quando Paulo estava idoso, ele estava preso na cadeia, preso injustamente, sofrendo, sendo açoitado, sendo perseguido, sendo injustamente atribuindo-se culpa a ele, levando ele a estar em cárcere. Mas a gente não pega Paulo escrevendo cartas de lamentações porque ele está nessa condição, mas é um Paulo que escreve uma carta da alegria. Paulo fala de alegria. Paulo escreve aos irmãos de Filipos dizendo assim: olha, eu estou crescendo, eu estou vivendo uma estatura cada vez maior, eu de luta em luta, de perseverança em perseverança, a esperança vai renovando. Sabe por que a esperança vai renovando? Porque eu sei que eu estou cada vez mais pertinho do meu Deus, e eu quero estar lá. É disso que ele vai falando aqui para nós, aqui, meus irmãos. Essa esperança que chama mais esperança e vai nos levando, nos apontando, estabelecendo os nossos pés na direção do nosso Deus e que nos motiva tanto. E aí no versículo 5 ele vai falar assim para nós. Ele fala naquele texto, e isso fala para nós também, ele diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa frase aqui ela é muito longa, a gente vai precisar entender ela aqui na sua essência. Paulo ele está dizendo assim: olha, a esperança não nos decepciona. E por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso porque para aqueles crentes Paulo está falando assim: meus irmãos, Deus já deu prova para a gente que a esperança funciona. Por quê? Porque ele prova, que prova é essa que Paulo fala? É o amor de Deus por nós. E aí, vamos voltar um pouco atrás. Nós éramos todos pecadores separados de Deus a partir do momento em que o pecado entrou na raça humana. E desde o Éden, o que aconteceu? O pecado entrou para a raça humana, mas já no Éden, Deus foi Deus de provisão, Deus já cuidou do homem, Deus já deu roupa para o homem, mas nós vimos lá, alguns dias atrás, nas outras mensagens, Deus já falou: olha, mas eu vou prover um caminho de você poder ser religado a mim. Sim, lá no Éden ele falou isso. E quando Deus disse isso lá no Éden, essa se tornou o quê? Uma esperança. A esperança, que esperança ele estava dizendo? Ele estava falando da esperança do Messias. Quando a gente olha a história da redenção no Antigo Testamento, a gente vai ver a história do povo de Israel, que vive um processo de esperança. Esperança do quê? Esperança daquele que haveria de vir para pisar na cabeça da serpente. E eu quero chamar a tua atenção de pensar em quanto tempo esse pessoal, esses irmãos esperaram para que isso se acontecesse. Tempos e tempos e tempos, séculos e séculos e séculos, eles estavam esperando o Messias. Por que estavam esperando o Messias? Porque o Messias era o símbolo do amor de Deus. A vinda do Messias simbolizava o seguinte: olha, o homem não dá conta de se salvar sozinho, mas se Deus nos mandar um Messias, alguém que possa fazer algo por nós, Ele nos salvará. O Messias seria a prova do amor de Deus. E o povo esperou muito tempo. E lá a Bíblia nos fala em Gálatas 4:4 que quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou o momento certinho na história, quando chegou dentro dos desígnios de Deus, Deus mandou o seu Filho Jesus para pisar na cabeça da serpente.
A esperança que ele falou lá no Éden aconteceu na vinda do Filho, aconteceu na cruz do Calvário. Ele foi lá e se entregou por amor a nós. É disso que ele está falando aqui. Essa esperança, ela não nos decepciona, irmãos. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Por que que o texto diz isso? Uma das coisas que acontece no momento da conversão é que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Deus derrama do seu Espírito quando nós entregamos a vida para Jesus. E é tudo isso que esse versículo está falando. Então Paulo está falando assim, olha, meus irmãos, a esperança ela não nos decepciona porque Deus já nos deu prova. Deus derramou o seu amor em nossos corações quando Ele proveu, quando Ele nos trouxe o Messias. E então o Espírito Santo é a marca disso, porque o conceder de Deus do Espírito Santo ao homem simboliza a salvação que ele alcança e recebe que ele recebe por meio da experiência da sua conversão, da sua salvação. E aqui ele está dizendo assim, olha, essa esperança que agora nós olhamos para frente, estamos esperando outra esperança. Mas Paulo está falando assim, olha, presta atenção, meus irmãos, essa esperança ela não decepciona, porque a outra esperança já foi cumprida, e é o mesmo Deus que prometeu antes e cumpriu. Ele prometeu que o seu Filho vai voltar, e Ele vai voltar. É o mesmo Deus da esperança, é uma outra esperança que Ele dispensa para nós, e da qual Ele nos diz aqui, porque o homem já esperou e não se decepcionou. E a gente pode ver que se trata do mesmo Deus que nos chama a essa outra experiência de esperar, de caminhar nele. É dessa esperança que nós estamos falando aqui agora. A nova esperança da qual Paulo está falando não é esperança mais com relação à vinda de Jesus, porque aqui na época de Romanos Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha feito a sua grande obra, não era mais esperança, Jesus aqui já era realidade. E Paulo está falando, irmãos, temos uma realidade aqui, porque nós fomos religados a Deus, temos paz com Deus, porque o Filho veio, essa esperança foi concretizada, ela é uma realidade, mas agora nós caminhamos segundo uma outra esperança, que é a esperança de resgatados no Filho, vivemos aqui enquanto Ele nos aprover e nos querer aqui, até que a gente esteja na presença de Deus. É dessa esperança que Paulo está falando aqui, a esperança da volta de Jesus, a esperança que a gente encontra detalhes dizendo lá em João 14, de 1 a 3, quando Jesus diz aos seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem atribulados, porque eu vou partir, vocês ficarão aqui, mas eu vou preparar lugar para vocês, e daqui a pouco vocês estarão lá comigo, para que vocês estejam lá comigo onde eu estiver. Atos 1:11 também, quando Jesus vai para os céus e aqueles discípulos ficam olhando, aparecem então anjos para dizer para eles, olha, esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus, Ele voltará, não se esqueçam disso. E aí, irmãos, a gente vê e percebe que desde o primeiro século depois de Cristo, tempo em que todo esse momento do Novo Testamento foi escrito, aconteceu, Jesus ele ainda não voltou, não é? Mas eu quero lembrar aqui algumas coisas que a Bíblia registra para nós, algumas mensagens. A Bíblia ela diz para nós que a volta de Jesus será como o ladrão à noite, ou seja, será inesperada, porque quem é de nós que fica assim contando, olha, quando é roubado, quando é assaltado, diz assim, olha, eu já esperava que esse ladrão fosse lá em casa me roubar. Ninguém espera. É disso que o texto fala lá em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10 também, que a volta de Jesus vai ser como algo inesperado, vai ser mais ou menos assim, ó, como se fosse igual hoje, porque hoje em dia, até dentro da própria igreja, pouco se fala da volta de Jesus, é como se Jesus não fosse voltar mais, é como se a promessa ficou um pouco para trás e olha, ele falou até, vai acontecer, mas é como se não fosse acontecer. Mas Jesus vai voltar porque o Deus da esperança, o Deus realizador da esperança falou e Ele realizará, não é? Quero lembrar aqui para você, eu gosto de ressaltar essa ideia de que Jesus ele volta de duas formas, e as duas formas elas podem ser de uma certa forma inesperada. Jesus voltará como a Bíblia o diz que Ele irá de voltar, de uma forma coletiva.
Ele surgirá nos céus para buscar o seu povo, mas Jesus também volta em caráter individual. Quantos aqui de vocês podem dizer, olha, eu tenho a noção exata de quantos dias eu vou viver de vida? Ninguém sabe. E a grande certeza é, para aquele que se encontrou com Jesus, no dia que Jesus chamá-lo, no dia que a sua vida terminar, por qualquer motivo que seja, ele irá para a presença do Pai. Jesus pode voltar a qualquer momento para mim e para você, meu irmão. E a grande questão é, quem seremos nós ao longo dessa inesperada situação? Seremos alguém que assumiu a melhor e a principal decisão da sua vida para viver essa esperança face a face com Deus? Ou não? Ou estaremos, como vimos na semana passada, quem não crê no Filho já está condenado, porque já está condenado desde o Éden, já está condenado à separação eterna de Deus, não é? É disso que nós estamos falando. Jesus, ele vai voltar, e é dessa esperança que Paulo está falando aqui. E qual é essa vida da esperança que Paulo está falando aqui? Que jornada e destino é essa? Não é? Que esperança que nós vimos aqui em Romanos, não é? Algo que eu quero chamar a atenção sua aqui. Ser salvo por Jesus representa o que? A gente, pela fé, ser religados a Deus, como nós vimos aqui. Isso nos chama a nos comprometer com a graça, uma graça que tem o maior valor para nós, um amor que nos constrange, por isso que é um amor que nos leva a viver para servir ao Senhor, para fazer a vontade dEle. Isso nos dá alegria, isso nos preenche, isso nos dá realização, isso nos maravilha, nos constrange, não é? E aí é uma vida da qual nós nos gloriamos, ou seja, nós experimentamos essa presença de Deus já no agora, mas nós esperamos pela presença maior, pela glória maior que a gente lá na frente um dia vai experimentar, quando será lá o nosso destino de estar com Deus face a face. Mas enquanto isso não acontece, nós nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nós entendemos que cada tribulação que nós atravessamos, ela surge, ela existe, porque de uma certa forma nós estamos empenhados pela causa certa, pela vida certa, nos fortalecendo na luta pelos motivos certos, para viver pelo Senhor, para obedecer a sua vontade, para produzir o reino, para brilhar a luz do Senhor. Perseverando, continuando, não desanimando, dependendo do Senhor, olhando para o alvo, desenvolvendo, buscando um caráter aprovado segundo o padrão de Cristo, um caráter aprovado que só produz, rende, frutifica, constrói mais esperança para a grande expectativa de estar mais perto de Deus. Então aqui nós vemos aqui que essa história do estar religado a Deus, ele tem esse momento vamos dizer assim, do momento depois da salvação, é uma vida da qual a gente vive aqui enquanto o Senhor nos permitir, uma vida na esperança para o agora, vivendo na presença de Deus, mas que aponta para o futuro. E é uma vida na esperança, meus irmãos, que tem resultados práticos, deve ter resultados práticos, não é? Primeiro deles, eu quero chamar a tua atenção, a vida na esperança, ela nos traz a compreensão, a consciência de que essa vida aqui, ela é curta, ela é passageira. 1 Pedro, versículos 24 e 25 diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa vida, ela voa, meus irmãos. Se você está prestando atenção nos seus dias, nos seus anos, nos seus aniversários, você vai se deparar, vai perceber que a vida está passando. O relógio não para. Entra a semana, passa a semana, vira mês, quando a gente menos perceber, a gente já está no fim de mais um ano, o tempo está passando, a vida está se esvaindo, e a grande questão a grande entendimento a vida, ela é passageira, ela é curta, mas independente dessa temporalidade, dessa vida, dessa existência aqui, a palavra de Deus, aquilo que ela promete, aquilo que ela estabelece como esperança, é eterno, é para sempre, é para todo sempre. É disso que nós devemos nos lembrar em meio a essa trajetória de viver na esperança de que essa vida aqui, ela é curta. 1 Pedro 2,11 nos diz: somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos neste mundo. Olha, nós somos como se a gente fosse gringo aqui nesse mundo. A gente não é daqui, a gente não pertence a esse lugar. A gente não deve ter apego a esse lugar, porque a gente não pode ter apego a um lugar do qual a gente sequer sabe se a gente vai completar esse mês vivendo aqui nesse mundo. Quem é que pode garantir que vai chegar no final desse mês, por exemplo?
O luto nos mostra isso. Não sabemos quantos dias estará para nós. E o que temos feito dessa vida? O que estamos vivendo dessa vida? Somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos aqui, a gente está de passagem. E enquanto estamos aqui, somos chamados para viver na esperança, representando o reino. E aí eu quero lembrar que o grande versículo, a base, lema dos embaixadores do rei, de 2 ao Coríntios, capítulo 5, 20, no qual Paulo diz àqueles irmãos: olha, irmãos, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A gente precisa lembrar, olhando para esse versículo aqui, o que é a figura de uma embaixada. A embaixada, ela é uma representação de uma outra nação dentro de uma outra nação estrangeira que está lá representando aquela outra nação. O que o texto de Paulo está dizendo aqui é que agora, na nova vida em Cristo que nós recebemos por meio do sacrifício de Jesus e na vinda do Espírito Santo para nós, nós somos cidadãos dos céus e a gente está aqui de passagem. Somos embaixadores do rei. Por meio desse corpo a gente está representando o reino de Deus de lá, aqui por meio da nossa existência aqui. E Paulo está dizendo: olha, irmãos, vocês são embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus estivesse rogando por meio da vida de vocês. Vocês são arautos, vocês são proclamadores, vocês são aqueles que discursam representando o Senhor, uma vez que vocês são representantes do reino de Deus. E é aí que Paulo diz: olha, irmãos, então eu rogo da parte de Cristo que vocês andem de fato conforme essa vida da reconciliação, essa vida do estar religado a Deus, estejam comprometidos com esse papel que existe na vida de vocês, de representar o reino em todas as suas ações, em todas as suas falas, em todos os seus atos de vida, porque você não é alguém autônomo, você não é alguém que é daqui, mas você é um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Tudo isso até que nós cheguemos ao nosso destino. Eu quero chamar a atenção e destacar aqui para você de que a esperança é o caminho, mas não é o destino. A esperança é o destino enquanto nós não chegamos lá, não é? Mas quando nós chegamos lá, ela já não vai ser mais esperança, porque ela vai ser realidade. Nós esperamos enquanto não estamos diante de Deus, mas quando nós chegarmos lá vai ser uma realidade. Igual para o povo judeu para o qual Paulo está escrevendo aqui, o povo de judeu que estava em Roma, Paulo estava escrevendo: olha, a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus não é mais esperança, mas é uma realidade. Um dia a gente vai viver uma outra realidade, que é a realidade de lá, mas que hoje ela é esperança aqui. E por fim eu quero destacar com vocês aqui o final da carta, do capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo diz assim: olha, meus irmãos, depois que a gente já falou dos dons, depois que a gente já falou do amor, dos seus efeitos e tudo mais, eu quero destacar 3 coisas para vocês. Assim permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E por que Paulo está dizendo isso aqui no versículo 13? Paulo está dizendo que o amor ele é maior, porque em Deus o amor ele é personificado. Deus, na sua própria pessoa, ele representa o amor verdadeiro, não é? Lá na eternidade a gente não vai experimentar fé, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas lá na eternidade a gente vai ver o Senhor face a face. Lá na eternidade a gente não vai viver a esperança, porque não vai ser mais algo que a gente espera, mas vai ser uma realidade que chegou. A fé e a esperança na eternidade passarão, mas o amor estará lá, e nós, os que cremos, estaremos diante dele, do amor personificado, o amor que enviou o Filho para que a gente pudesse ser religado e viver para todo sempre na presença dele. Irmãos, eu convido então você a abaixar sua cabeça e refletir um pouco sobre essas verdades que nós olhamos aqui. A história da redenção, ela não é uma história que ela termina quando Jesus vai na cruz para te dar salvação, mas uma salvação visando o mundo, a realidade e a história daqui. Mas a história da redenção ela prossegue, porque o grande objetivo de Deus te religar a Ele não é para que você tenha uma vida abençoadíssima aqui nesse mundo aqui de aflições. Não é para você não ter problema ou ter poucos problemas, mas o grande objetivo de Deus é que você viva uma trajetória da esperança rumo à esperança maior, que é a eternidade, que é a presença de Deus, que é o estar nos céus diante do nosso Senhor, que é o estar de volta ao princípio, que é estar de volta a como era no Éden, de estar de volta se relacionando com Deus face a face,
experimentando da glória, longe das aflições, longe do pecado, longe desse corpo de morte que Paulo faz menção sempre também, esse corpo que quer pecar, que quer buscar essa natureza, buscando as suas próprias vontades, os seus próprios apetites, mas não. O novo homem interior que nós recebemos pela vinda do Espírito Santo por meio da nossa salvação em Jesus Cristo, é essa nova vida da qual nós olhamos e trafegamos nessa jornada rumo a essa esperança de estar de volta para onde Deus nos criou. E tudo isso porque o nosso Deus de amor nos quer levar de volta para casa. Ele nos quer de ter novamente na presença dele, face a face, olhando nos nossos olhos. Ele nos quer de novo no relacionamento perfeito. Deus quer tirar dos seus olhos toda lágrima. Deus quer te dar um relacionamento real, completo, longe de toda e qualquer sorte e possibilidade de qualquer distanciamento, de qualquer mácula, mas Deus te quer pertinho dele. E essa é uma vida que nós temos falado aqui. Esse quarto ponto, esse dia de hoje, tem a ver com esperança, porque tem a ver com estar lá no céu, mas antes disso, essa é uma jornada que já começa aqui. O céu é um destino, mas o céu começa aqui, porque nós devemos viver essa vida de representar o Rei enquanto estamos aqui, mas objetivando voltar para o nosso lugar de origem, voltar para o nosso lugar de cidadania, de voltar para os céus, para estar na onde Deus nos criou para ser, estar, conviver, relacionar e presenciar e participar da glória dele eternamente. O nosso Deus de amor que enviou seu único Filho para nos religar a ele, e aí nos chama agora para essa nova realidade, para esse momento, para essa trajetória de vida, de esperança. Viver essa vida comprometido com a graça de Deus, entendendo que essa graça, ela deve te constranger a amar a Deus e a viver por esse amor todos os dias da sua vida, se gloriando na esperança, ou seja, experimentando essa esperança continuamente, nutrindo no seu coração, pensando assim, eu não sei quantos dias Deus ainda vai ter para mim aqui, mas enquanto eu aqui estiver, eu quero ser um indicador, um proclamador, um anunciador, um brilho, uma placa a respeito da esperança, de que se há esperança, há nova vida, há nova realidade, há um futuro lindo e maravilhoso na presença de Jesus, com Jesus. E caminhamos aqui objetivando a esperança maior. Enquanto não chegamos lá, vivemos aqui, vivemos as lutas, vivemos as tribulações, mas entendendo que essas tribulações, elas nos constroem, elas forjam o nosso interior, elas vão nos deixando mais resistentes. Deus, ele nos quer ver como servos dele, intrépidos, totalmente dependentes dele, cultivando um caráter aprovado. Deus quer te ver na sua plena saúde espiritual, servindo ao reino, com seus dons, com seus talentos, sendo boca de Deus, sendo bom testemunho, sendo luz de Jesus, onde quer que você esteja, porque foi para tudo isso que Deus te chamou e está te mantendo aqui ainda, para que você cresça até o dia em que Ele te chame. Seja por meio da volta de Jesus, que nos leve a todos nós juntos para a presença dEle, nós os que creem, ou seja, individualmente, quando Deus designar o último dos seus dias. Esperança, esperança, esperança. E quando nós pensamos nessas coisas todas, nós precisamos pensar e refletir, porque muitas vezes, por meio desses nossos dias que temos vivido, a gente é muito convidado a viver muito focado para essa vida daqui, meus irmãos, a ter muito apego aos propósitos daqui. Veja, a gente não deve viver uma vida aqui descompromissada, sem propósitos, mas tudo aquilo que deve haver na vida daquele que serve e vive com Jesus deve frutificar, produzir, construir o reino por meio dos seus atos, ações e palavras. Tudo para a glória de Deus, porque é para isso que Ele nos chamou a viver, e é algo que os crentes têm dificuldade a entender, é que a glória de Deus muitas vezes é boa. Muitas vezes existe um sentimento de natureza humana tão grande na vida até de homens que já se decidiram por Jesus, que acham que eles têm que aproveitar o melhor dessa terra, que isso é viver para Deus, que essa é a grande glória do que Deus tem para as suas vidas. Mas não. Paulo, ele diz, quando Paulo fala das tribulações dessa vida, lá em 2 Coríntios 4,17, ele diz que essa leve e momentâneas
Essas leves e momentâneas tribulações não se comparam ao eterno peso de glória daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam lá nos céus. Não é? E em 1 Coríntios 15, 19 também diz que se a nossa esperança se limita a essa vida daqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe por quê? Paulo está dizendo assim, olha, se você recebeu Jesus na sua vida, Jesus que é o grande libertador da sua vida, Jesus que tem a maior esperança mais linda para você aqui e depois daqui, mas você está só olhando para cá, você não está percebendo o grande tesouro que Deus colocou na sua mão para que você viva aqui hoje, para a glória dEle, brilhando a luz dEle, feliz na presença dEle, apesar de tudo e de todas as coisas. Porque o Espírito te preenche, o Espírito te alegra, o Espírito te nutre com as coisas de Deus e aponta e te faz crescer, e te faz expectar, e te faz não ter medo da morte, porque você pensa assim, ainda que seja meio traumático pensar em terminar os meus dias aqui, mas o que está para vir para mim depois é muito melhor, não se compara. O que Deus preparou para mim não se compara a tudo aquilo que eu possa viver aqui. É dessas coisas que nós estamos falando quando nós estamos falando dessa história de Deus para com o homem. Deus quer levar o homem de volta para casa. Deus quer que o homem esteja religado a Ele. Deus quer que nós vivamos, o olhemos face a face e a gente fique maravilhado, extasiado, igual nós cantamos aqui. Essa é uma esperança para nós aqui hoje, mas é uma esperança da qual nós já participamos e cantamos enquanto estamos aqui, em meio a essa vida curta e passageira. Se somos de Jesus, essa é a nossa mais linda e melhor esperança. E perto disso, meus irmãos, tudo fica pequeno, nada mais importa, nada mais vai nos tirar essa certeza, essa beleza de que Paulo fala lá em Romanos 8, esse texto que eu acho lindíssimo, que Paulo fala assim, olha, meus irmãos, nós somos vencedores na pessoa de Cristo Jesus, sim, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, nem as tribulações, nem as angústias, nem a nudez, nem a falta de qualquer coisa desse mundo, e nem a morte, porque quando a morte chegar, é a grande vitória de estar, de fato, novamente na presença dEle. Para aqueles que creem, é a volta ao Éden, é a volta ao princípio, é a volta àquele momento de estar longe de toda dor, na presença de Deus, porque somos, para os que creem, somos cidadãos dos céus. Filipenses 3:20 nos diz isso. Enquanto estamos aqui, enquanto Deus está te permitindo aqui, meu irmão, nessa história dele para conosco, nessa história da redenção, Ele está nos chamando para sermos embaixadores, e o embaixador, ele tem uma missão. Ele tem a missão de representar o rei. Ele tem a missão de anunciar, de proclamar, de ser a boca do país dele na nação estrangeira na qual ele está. E Deus nos chama para viver esse ministério da reconciliação, de anunciar isso, de proclamar isso, de estender isso, porque é para isso que nós ainda estamos aqui. Dentro ainda das palavras de Paulo, enquanto estivermos aqui combatendo o bom combate, completando a carreira que Deus tem para que a gente viva e preencha e complete aqui, enquanto a gente esteja aqui, guardando e preservando a fé, crescendo na graça, na estatura de Cristo, comprometidos com amor, até o dia e o momento em que Deus nos chame de volta para casa. E Ele pode chamar a qualquer momento. Enquanto estamos aqui, estamos para viver esperança, e quando Ele nos chamar, a esperança será realidade. Mas a nossa vida, a nossa história com Deus é essa história de olhar e falar assim, eu vou viver essa esperança no nível mais profundo. Eu vou ser um anunciador dessa esperança. Eu vou viver encantado com essa esperança, porque eu não quero estar em outro lugar. Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar nesse tempo, agradecendo a Deus pela sua palavra. Procure, olhe, observe a esperança que está dentro do seu coração. Jesus é a esperança viva que se concretizou da parte de Deus, e quando Ele foi para os céus, Ele nos deixou mais esperança para que a gente viva por ela, até que a gente esteja diante dEle, face a face na eternidade. Vamos orar. Meu Senhor, Deus e Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, e agradecemos pela Tua palavra aberta. Senhor, nós vivemos dias aqui em que muitas vezes, Senhor Deus, a gente
se desencanta, a gente se entristece, a gente sente o drama desses dias, mas nós estamos aqui sendo convocados, Senhor Deus, pela Tua palavra, sendo rechamados, ó Pai, para viver intensamente essa esperança da qual o Senhor colocou para nós vivemos enquanto estivermos aqui. Porque, ó Pai, aos que creem, ó Deus, nós somos filhos, ó Pai, filhos da história da redenção, filhos dessa história linda da qual o Senhor escreveu para que a gente pudesse, por meio do seu amor, estarmos ligados ao Senhor de novo. E Pai, assim como nós cantamos aqui, Senhor Deus, obrigado por isso, Pai. Nós amamos, ó Pai, a mensagem da cruz, que a mensagem da cruz é a história, Pai, a mensagem do Teu amor por nós, que falou, que olhou para nós perdidos e falou, eu quero que eles tenham sim a oportunidade de estarem de novo comigo. Obrigado pela vinda de Jesus, meu Deus. Obrigado pelo Teu único Filho Salvador que veio para nos salvar. Obrigado pelo Espírito Santo, que é a prova que não nos decepciona, de que essa esperança ela é viva. Essa esperança que foi esperança para o Teu povo enquanto não havia Messias, agora ela é realidade. E o Teu Filho, ó Pai, quando foi para os céus, disse, olha, não se perturbe o coração de vocês, mas creiam em mim, acreditem em mim. Eu vou preparar lugar para que daqui a pouco vocês estejam aonde eu estiver. Jesus disse isso, Pai, para os seus discípulos. Aqueles discípulos que ouviram isso com seus próprios olhos já estão lá há muito tempo desfrutando dessa promessa que Jesus fez para a vida deles, ó Deus. E por meio da Tua palavra o Senhor nos faz essa promessa aqui também, Senhor. Não sabemos, Pai, se a gente vai se achegar ao Senhor, ao reino da Tua glória por meio da Tua chamada geral a crentes, ou não sabemos, ó Pai, se o Senhor nos chamará individualmente, mas não sabemos quanto tempo de vida temos ainda, Senhor Deus. Mas o que sabemos é essa vida é curta, é passageira. Enquanto ela curta é, Senhor, somos chamados para viver a Tua esperança. A Tua história para com o homem é uma história que depois da salvação nos chama, Pai, para esse compromisso de nos aprofundarmos para a graça, pela graça, Senhor Deus, nos aprofundarmos, ó Pai, a resistir, a perseverar, a continuar, mesmo em meio às mais duras lutas, Senhor Deus, porque sabemos que enquanto estamos aqui, o Senhor está nos forjando para mais, o Senhor está nos fazendo crescer, o Senhor está nos usando para alcançar muito mais outras vidas, e glórias ao Senhor por isso, e queremos renovar essa esperança, queremos perseverar mais e mais, queremos nos inspirar mais e mais conforme o modelo de Jesus, até o dia em que o Senhor nos disser, vem para casa. Nós queremos, ó Pai, estar na Tua casa, Senhor Deus. Nós queremos voltar para o lar, no tempo que o Senhor designar para nós. Mas enquanto não chegar o dia, ó Pai, que os nossos corações não se apeguem a esse mundo, ó Pai, a ponto, ó Pai, de não viver a esperança, Senhor Deus. Que a esperança dos Teus filhos, que a esperança da Tua igreja não seja, ó Pai, uma vida do aqui, do agora, pretendendo coisas que expiram, coisas que enferrujam, coisas que acabam, coisas que se deterioram, ó Pai. Mas que a nossa esperança seja, ó Pai, do que há de mais eterno e sublime, que é o frutificar, o viver, o experimentar a glória, a esperança enquanto estamos aqui, para que um dia, Senhor Deus, seja uma grande alegria estar na Tua presença, ó Pai. Vivendo a vitória, ó Pai, olhando o Senhor face a face, Senhor, nos alegrando com Jesus, ó Pai, longe de toda dor, longe de toda lágrima que possa escorrer dos nossos olhos, Senhor Deus, porque o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir, Pai. Aleluia, Pai, nós Te agradecemos por isso. Promova no nosso coração, Pai, um quebrantamento a ponto da gente viver dentro dessa causa, porque somos embaixadores do Teu reino, Pai. Temos que representar o Senhor em palavras, em ações, em atitudes. Temos que ser anunciadores da reconciliação nesse mundo em guerra, Pai, nesse mundo de tribulações, nesse mundo de desordem, Pai, nesse mundo de distanciamento e aprofundamento do pecado, Pai. Precisamos brilhar como os lastros, ó Pai, a Tua luz, para que tantos, ó Pai, possam olhar para Jesus e encontrar no Senhor a vida que um dia nós encontramos também. E a esperança que o Senhor dispensou sobre as nossas vidas por meio do Seu amor manifestado a nós, por meio da vinda do Espírito Santo às nossas vidas, Senhor.
Leva o teu povo a viver por isso e para isso, em todo momento, Pai. Confirme renove no nosso dia a dia essa esperança, essa alegria de vivermos esperança aqui agora, olhando para o nosso destino também, que também é de esperança, mas de uma esperança que um dia será realidade concretizada quando a gente estiver diante do Senhor. E que agora, Pai, que o teu amor, o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o povo de Deus, hoje, nessa semana e para todo sempre. Amém. O povo de Deus diz: amém, irmãos. Que Deus te abençoe, te dê uma semana na presença dele.